Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. 25 de abril de 2017, 12 horas e 31 minutos aqui no meu relógio. Hoje no programa Telescópio teremos a presença do secretário de Negócios Jurídicos, Jefferson Rodrigo Brum. E no segundo bloco nós iremos conversar também com o Moacir Américo, que ele é professor, né? Para quem não sabe, está ocorrendo esse ano na APOESP as eleições, né, da Associação dos Professores. Então nós vamos entender um pouco quais são as ideias também do professor Moacir Américo. Vamos conversar com ele no segundo bloco. Queria lembrar você também, telespectador, que nós estamos ao vivo pelo Facebook. Então você pode mandar a sua pergunta aos nossos convidados via o Facebook, que aparece aí abaixo aí da tela. Começando aqui o nosso programa, deixa eu dar o meu boa tarde ao secretário Brum. Brum, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, Maurício. É um prazer estar aqui com você e com os telespectadores. Maravilha, mas antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Fique conosco, não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Vamos às notícias aqui de Itapetininga, começando pela Folha. A Folha, né, da última sexta-feira, destaca aqui em sua matéria de capa. Técnicos da CEAGESP visitam Itapetininga para instalação de centro de expedição para produtores rurais. Aqui também, prova da primeira etapa do Circuito Correr foi disputada neste último domingo. Itapetininga deverá abrigar o maior evento cultural da história da região. Essas e outras notícias você pode acompanhar aqui no jornal Folha de Itapetininga, que é publicado todas as sextas-feiras. E agora o jornal Correio também, aqui o jornal, deixa eu mostrar para vocês a capa do jornal Correio de Itapetininga. Ele também está destacando aqui em sua matéria de capa. Prefeitura quer alterar taxa da coleta de lixo e aumentar a arrecadação. Vamos aqui também. Concursos, IBGE, 1.038 vagas. Escrevente do Tribunal de Justiça também está com concurso com inscrições abertas. Lar das Meninas corre o risco de fechar por falta de repasse. PAT oferece 72 vagas no mercado de trabalho. Então essas e outras notícias também no jornal Correio de Itapetininga. Destacando um pouco aqui, né, eu falei aqui a respeito do lixo, vou começar aqui o nosso bate-papo com o Jefferson Brum a respeito dessa questão aí tão polêmica do lixo, né? Acho que não foi no mês 3, né, aí no começo da gestão, a prefeita Simone Marqueto teve que encarar um grande desafio já, e também que é um desafio, Jefferson, há anos da cidade, que é a questão do transbordo do lixo, a questão, né, da utilização daquele espaço como para descarregar o lixo. Sim. O que houve, Jefferson, que foi rompido o contrato com a empresa de lixo, né, e a prefeitura teve que assumir parcialmente o transbordo e, consequentemente, teve que contratar emergencialmente uma empresa para levar o lixo de Itapetininga para outro município? Bom, Maurício, primeiramente a gente tem que destacar que não houve rompimento, certo? Existe um contrato
com a empresa que fazia o transbordo, e esse contrato se encerrou ao final de janeiro, né? Quando a administração, a nova gestão assumiu, não existia a intenção de, naquele momento, né, de forma tão rápida, fazer a troca dessa empresa, né, fazer um novo procedimento licitatório, né? Então, o que aconteceu foi que aí na segunda, terceira semana, ao preparar a documentação para fazer a renovação de um contrato, você puxou os documentos, né, você vai tirar certidões, vai imprimir a documentação necessária para exercer a renovação, né, fazer novas cotações, e se identificou que aquela empresa estava com apontamento do Tribunal de Contas, ou seja, o processo licitatório dela tinha sido julgado irregular pelo Tribunal de Contas, né? Por quê? Segundo o Tribunal de Contas, houve um erro no procedimento licitatório, né? Ele fez ali, não lembro se foram 3 ou 5 apontamentos, no qual um foi muito importante, né? Que foi sobre a caução que tem que se dar no procedimento licitatório, no qual a gente averigou que não existia a possibilidade de algum recurso da empresa ser vitorioso, né? Então, você sabe que tem a acessoriedade, né? Até aquele momento, se existia alguma responsabilidade, é das gestões passadas pela contratação que foi julgada irregular. A partir do momento que a administração, que a nova administração renova aquele contrato, ela está validando e acreditando que aquela contratação foi irregular, né? Então, você começar uma administração indo contra o Tribunal de Contas, né, e acreditando que aquilo ali realmente, o tribunal está errado, não foi a nossa opção. Nós entendemos que o Tribunal de Contas está certo, e aí sim que eu digo para vocês, não houve o rompimento, né? Simplesmente o contrato terminou, e aí a Prefeitura tomou a atitude, né, de fazer um contrato emergencial, abrir um novo procedimento licitatório para que pudesse ocorrer o transbordo, né? Nessa questão, a gente chegou naquele ponto crucial, né, que é muito importante para a sociedade de Itapetininga, né, que é uma área própria, né? Itapetininga, né, ao longo da sua história, nunca teve uma área própria para fazer esse transbordo. Essa área, inclusive, é do Estado, né? O Estado pode, hoje, onde é feito o transbordo, é uma área do Estado. Não. Segundo a informação do... Não, o que acontece, eu acho que você está com uma confusão, que é bom até, se é sua, deve ser o telespectador também. O que acontece? A área que era feito o transbordo do lixo em Itapetininga era uma área própria da empresa que fazia o transbordo. Certo. Então, você imagine que qualquer procedimento licitatório, quando você abrir lá um preço para fazer esse transbordo, uma empresa que não tiver uma área aqui, ou ela não vai se interessar, ou não vai poder participar, porque onde que ela vai fazer esse transbordo? Como que ela vai vir participar se ela não tem o transbordo? É lógico que você fica refém da empresa, porque só ela tem a área, né? O que a Prefeitura fez? Primeira coisa que identificamos é a Prefeitura precisa ter uma área da Prefeitura, né? Isso vai reduzir os custos e vai impedir, porque rescisões, problemas, não renovações, licitações vão acontecer com todas as gestões, né? O contrato tem um prazo determinado. Então, o problema que estava acontecendo com a nossa gestão poderia ser um problema no futuro. Agora, se Itapetininga possui uma área própria, isso nunca mais acontece, Maurício, né? Só aconteceu aquele meio período que já deu um transtorno de lixo ficar na rua, porque Itapetininga não tinha sua área própria, então não tinha para onde levar o lixo para fazer o transbordo. Então, o primeiro problema identificado foi, precisamos de uma área própria para resolver não só o nosso problema momentâneo, como também o nosso problema futuro. Se nós tivéssemos tido a opção de só resolver o problema futuro, momentâneo, teríamos entrado em um acordo com aquela empresa, né, que na época não foi renovado, para não ter esse desgaste político. Mas a intenção foi Itapetininga ter uma área própria, evitar isso no futuro. Então, desapropriamos a área, né, e durante o tempo que demorou o processo de desapropriação, conseguimos, momentaneamente, uma liberação da CETESB, e aí também conversamos com o Ministério Público Ambiental, né, para que fosse liberada a antiga área do lixão, aí sim uma área do Estado, né? Então, foi usada por um período, né, a área do Estado para fazer o transbordo, mas um transbordo precário, no qual o caminhão despejava, o outro caminhão já vinha com uma pá, jogava em cima e levava até o aterro, que é o destino final correto, né? Só que isso foi durante um período, né, enquanto o processo de desapropriação da área que é legalizada pela CETESB pudesse ocorrer. Então, hoje isso já ocorreu, o transbordo do município de Itapetininga já é feito dentro de uma área municipal, uma área do município e habilitada pela CETESB. Agora, deixa eu perguntar para você, ainda relacionado dessa questão, hoje já está aberto, vocês já estão construindo um novo projeto para licitação, para que uma empresa, a empresa hoje que está atuando é de forma emergencial, né? No mesmo momento, Maurício, que você abre o contrato emergencial, você já começa e já abre, já dá esse posicionamento ao Tribunal de Contas, através do sistema UDESP, desse procedimento licitatório. Então, sim, desde o momento que você abriu o emergencial, já abriu o procedimento licitatório, certo? Que o pessoal de casa entenda o que é emergencial.
Emergencial, ele tem uma cotação, uma escolha de uma maneira mais simples. Como é uma emergência, não posso ficar sem o lixo amanhã, né, você faz uma cotação de uma forma mais restrita. Né? Você olha a capacidade técnica da empresa, você faz cotações de mercado. É lógico que esse preço, inclusive, diminuiu, mesmo sendo uma cotação precária, digamos assim, diminuiu o preço que hoje se paga do que era pago, certo? Então, agora, no mesmo momento, é aberto o procedimento licitatório que toda e qualquer empresa possa vir participar. Né? Então, não é feito um e depois o outro, é feito os dois no mesmo momento. Acontece que esse procedimento licitatório ele demora um tempo. Né? E agora, possivelmente, será mais em conta ainda, porque né, eu também acreditava que aquela área fosse uma área de Estado, você né, esclareceu para nós, né? Uhum. Então, agora, essa nova empresa, ela atuará dentro de uma área da prefeitura para fazer o transbordo, é isso? É o que nós acreditamos, Maurício. A gente não pode prever o futuro, mas o que a lógica nos permite acreditar é que, existindo uma área do município, né, toda e qualquer empresa aí do Brasil que tenha capacidade técnica pode vir aqui e realmente disputar no preço. Né? Aí o preço pode baixar. Só que como é um procedimento licitatório, não é mais uma escolha do município. Nesse procedimento que foi feito emergencial, o município cotou os preços e conseguiu um preço menor. O procedimento licitatório, você que já participou sabe que as empresas vêm e concorrem e elas disputam entre elas. O menor preço vai ganhar. Mas a lógica, sim, nos diz assim, trabalhamos para isso, para que o preço ainda reduzisse no serviço do transbordo. Agora não é só a intenção do município de Itapetininga trabalhar apenas com o transbordo. Né? Existem outros serviços de limpeza que a gente quer com o tempo agregar. Se ela utilizar, por exemplo, o espaço do município, ela não teria que pagar também para o município por estar utilizando esse espaço? Haja vista, claro, que se for construído dentro do processo licitatório, no qual a empresa ela poderá utilizar esse espaço. Como é que funciona isso juridicamente? Não, o pagamento não, Maurício. Poderia sim ser colocado lá um preço para pagar o município. O município prefere trabalhar com a redução do valor. Né? Porque se a empresa não teve o gasto para construir, se a empresa não vai ter um gasto para licenciar uma área, não vai ter um gasto em relação à área, logicamente o preço vai cair dessa área que é do município. Agora, toda a manutenção do espaço, tudo que tiver que ser modificado, implementado, é da empresa que está trabalhando lá. Seria uma contrapartida. Exatamente. Deixa eu agora, então, também mudar um pouco a nossa pauta e falar a respeito também da saúde. Queria falar a respeito da saúde. Recentemente, a prefeitura, né, quando a prefeita Simone ela falou nos 100 dias de governo, ela falou relacionado à questão da UTI neonatal. Né? O que tinha, o que não tinha, o que você se deparou, né, nessas questões também contratuais, o que está sendo revisto? Olha, Maurício, eu vou adentrar o tema, que eu acho que é de curiosidade aí, né, do pessoal. Mas ele não chega a ser um tema jurídico, que é a minha área. Tá? Então, eu vou transpassar o que a gestão acompanha com a prefeita. Foi que quando se assumiu lá a gestão, se acreditava que existisse uma UTI neonatal. Né? Até porque foi divulgado pelo outro candidato, foi demonstrado vídeos, né? E a gente realmente acreditava que existia uma UTI neonatal. Acreditávamos que não tinha que terminar, né, esse investimento, mas que existisse uma UTI neonatal. Quando a prefeita Simone se deparou a primeira vez que ela foi com a secretária de saúde até o local que seria, só existia o espaço físico, ou seja, existia uma sala com os ar-condicionados. Então, quando se questionou até o pessoal que é de carreira, que está na prefeitura, falou, mas a gente viu sendo expostos materiais que seriam equipamentos para ser colocado, não tem nem Natal. Eles responderam, não, o equipamento que vocês viram foi o ar-condicionado. Ou seja, existia uma sala, né, um ambiente totalmente vazio com ar-condicionado. Aí a gente foi atrás, aí, ver os convênios, e não existe um convênio para aquisição do material da UTI neonatal. A gente sabe, é uma casa vazia, mas para ser uma UTI neonatal tem que ter o equipamento dentro. Sim. Então não existia isso. É por isso que eu falo para você que não chegou a ser uma questão jurídica. A gente não precisou discutir juridicamente um contrato, não precisou discutir nada. Porque foi uma frustração saber que aquilo não existia e que a gente tinha que correr atrás. Aí a prefeita Simone foi até São Paulo, mas até o momento eu acredito que a resposta sobre o UTI neonatal seja negativa. Sobre o Instituto Vida, né, o antigo Instituto Vida, a gente sabe que há diversas ações, né, de trabalhadores que reivindicam aí seus direitos trabalhistas junto à prefeitura também, que a prefeitura ela é corresponsável, né, apesar dessa terceirização que foi feita dentro do hospital, ela é corresponsável.
Hoje, como que está essa situação? Hoje, a Prefeitura ela tem condições, há um diálogo conjunto ao Ministério do Trabalho para que essas pessoas elas possam receber também aquilo que é de direito delas? Eu não sei se eu compreendi o núcleo da pergunta, Maurício, mas vamos por partes, né? Instituto Vida. Existiu uma série de ações, eu acredito que a maioria se sagrou vencedor. Eu mesmo, como advogado, não trabalhava na Prefeitura, ainda tenho ações que hoje repassei a outros advogados que estão em andamento porque não terminou o processo, né? E a ação não é do advogado, a ação é da pessoa, Sim. né? Não é porque eu fui para a Prefeitura que acabou a ação da pessoa, né? Então a gente acompanha. A maioria das ações já terminaram e as pessoas já receberam. Existem algumas ações ainda em andamento, mas fatalmente eu acredito, né, mesmo estando do lado contrário, que vão se sagrar vencedores. Agora existe a diferença de valores que vão para precatório e valores que não vão para precatório, né? Então existem várias pessoas que vêm conversar com a gente na Prefeitura e falam: Jefferson, eu não recebi. Não é que não recebeu, está na lista de precatórios, que é uma lei federal. Então essa pessoa está aguardando, quando chegar no seu momento ela vai receber, né? Agora, adentrando aí o porquê isso aconteceu. Aconteceu porque não existia uma fiscalização da Prefeitura, né? A Prefeitura ela tem o dever, né, depois de contratado qualquer empresa, de fiscalizar o serviço e não só o serviço, fiscalizar a condição daquele trabalhador que lá está. Né, hoje a gente passa por uma situação no STF, no qual o STF, alguns dizem assim: se a Prefeitura fez a fiscalização da empresa, a Prefeitura não é mais responsável por esses créditos trabalhistas, né? Então, na semana passada eu conversei com o Dr. Riso, que é o procurador do trabalho aqui de Sorocaba, e ele me falou: Jefferson, só que depende. A fiscalização, tudo bem, se você fiscalizou, você não tem mais o ônus. Mas você fiscalizou de forma efetiva? Você fiscalizou o que é isso? Não. Então, a fiscalização que você trata no STF é muito aberta, né? Como entender se a fiscalização foi ou não? Se virou uma ação trabalhista é porque você não fiscalizou de maneira correta, né? Então, para dirimir isso, o que a atual gestão está fazendo? A gente está em todo contrato de prestação de serviço que está sendo feito, que vai ser feito, já é retido um valor, né? É retido o valor do pagamento dessa empresa, um valor que consiga suprir os créditos trabalhistas do trabalhador. Digamos que essa empresa um dia pode vir a falir, pode vir a quebrar, né? Se envolver em alguns problemas que eventualmente pode acontecer uma rescisão. Com essa retenção do pagamento, na proporção do que seriam os créditos trabalhistas, se um eventual problema desses acontece, a Prefeitura consegue assumir com aquele valor retido da empresa. Não sei se eu consegui ser claro para o telespectador, para você, entendeu? Então, um exemplo bem bruto. De vez pagar 100, eu pago 90. Desce um guardados lá. Ao término do contrato com a empresa, se a empresa demonstrou a quitação de todos os seus débitos trabalhistas, você repõe aqueles 10%. Se aconteceu aí algum problema que não, a Prefeitura, com essa retenção, consegue cumprir. Com isso, a gente acredita que vai acabar com esses problemas trabalhistas que os prestadores de serviço da Prefeitura têm. Por exemplo, você falou a partir dos novos contratos, mas em alguns contratos anteriores, vamos continuar aí na área da saúde, né? O Hospital São Camilo, existe esse sistema que você explicou? Claro que não foi vocês que fizeram esse contrato, mas existe isso? O que acontece, que a gente identificou em alguns contratos, eu não vou estar específicos, porque aí são outras gestões, é uma questão mais política do que jurídica, tá? Mas é que alguns contratos existe isso, alguns contratos existe a previsão, mas não existe a execução dessa extensão, mas a maioria não prevê, tá? Então, assim, não é só a área de saúde se tornou famosa aqui porque virou fantástico 2 vezes, a gente viu, né, uma série de fatores, mas a gente tem prestadores de serviço de empresas em todas as áreas, né? Deixa eu perguntar agora para você, ainda falando aproveitando o gancho, falando da saúde, recentemente houve, né, amanhã a gente vai exibir uma matéria especial, triste matéria, relacionada a um suicídio que houve no Hospital Regional. Vocês chegaram a conversar com o pessoal do São Camilo para saber o que houve? Chegaram para ver com a família? Isso bem, Maurício, como minha área é área jurídica, né, e o Hospital Regional ele é destinado a São Camilo, a gente não tem uma gerência jurídica lá, a única coisa que a gente pode fazer é uma notificação, nesse primeiro momento, pedindo esclarecimentos. Então, o que eu sei que aconteceu e eu não participei foi uma conversa da prefeita com a secretária de Educação, e também eu sei que os vereadores da Comissão de Saúde, né, não tem nada a ver com o Executivo, mas que eles também foram lá cobrar providências. Então, a gente sim redigiu a notificação, redigiu esclarecimentos de forma oficial, né, e até o momento é isso que a Prefeitura pode fazer. A partir do momento que a Prefeitura receber isso, ela vai identificar, analisar o caso, e aí sim, se tiver que impor alguma sanção, se tiver que impor alguma medida para que isso não torne a acontecer, a gente vai tomar.
tá? Mas nesse primeiro momento a gente tem que entender que não é a prefeitura quem faz a gestão do hospital regional. No hospital regional existe uma empresa, no qual a gente só pode, no primeiro momento, pedir o esclarecimento. A partir que esse esclarecimento chegar, a gente vai analisar para ver o que vai ser tomado as providências. Para fechar esse assunto da saúde, também, né, está sendo bem esclarecedor algumas coisas que você está trazendo para a gente. Eu vejo, você citou os vereadores, eu vejo muitos vereadores falarem o seguinte: a prefeitura tem que ter uma pessoa lá dentro que fiscalize o hospital regional, que veja o que está acontecendo no pronto-socorro. Legalmente, isso pode, a partir do momento que você, né, fez a cessão da administração de um espaço, você ter alguém, uma cogestão, vamos chamar assim? Veja bem, Maurício, o que eu vejo os vereadores pedindo, e eu acredito que, no momento, nos UBS, né, eu sei, por exemplo, no posto da Rio Branco, não é a minha área, né, que é a área de gestão, mas eu sei dizer perfeitamente que na Rio Branco foi atendido esse pedido dos vereadores, entrou lá uma pessoa só para fazer essa humanização, para fazer esse atendimento, essa gestão das pessoas que chegam, né, essa humanização que é importante, e parece que isso surtiu muito efeito, né. O hospital regional, a gente não pode interferir no atendimento médico deles, né, existe uma gestão de uma equipe especializada, do qual a prefeitura não tem essa especialização. Então, gerir na gestão do hospital, ela é impossível. Agora, esse atendimento humanizado, essa pessoa da prefeitura fazendo ali também, pode acontecer, tá? Então, o Hospital São Camilo e a prefeitura estão conversando muito. As reuniões são semanais, às vezes mais de uma reunião por semana, para tentar fazer esse tipo de serviço que é a humanização. Então, a gente já viu acontecendo, que nem as poltronas na maternidade, a gente já viu acontecendo agora quando teve um mutirão, as pessoas sendo servindo com café, bolacha, tendo um atendimento mais pessoal, e sim, está sendo trabalhado para que tenha alguém da prefeitura ali, que não fazendo a humanização, porque não é o serviço da prefeitura, mas fazendo a fiscalização para que a humanização também aconteça, né? Então, se a gente não pode fazer uma cogestão, porque realmente não é a especialidade da prefeitura, a gente pode e deve fazer a fiscalização. Então, isso também está acontecendo, e uma fiscalização não para a parte técnica somente, principalmente para essa parte da humanização, que é o que a gente vê que falta ainda no setor de saúde, não só em Itapetininga, como no contexto geral, né, Maurício? Jefferson, peço licença a você um minuto, que nós temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde, Maurício. Ô, Luiz Carlos, bem-vindo ao programa Telescópio. A sua pergunta, por gentileza. Boa tarde, Maurício. Parabéns aí pelo retorno ao programa Telescópio. Boa tarde ao Jefferson. Boa tarde. Obrigado. E antes aí de terminar essa parte aí da saúde, queria dar um item, até não uma pergunta, com uma parte, quando até para o Jefferson aí um lembrete, na gestão aí, Simone, quando o início ela de pré-candidata, a primeira entrevista que ela teve na TVI, a gente acompanhando o pessoal direto, a gente sempre cobrando não só a gestão agora iniciante da Simone, como de gestores anteriores da Prefeitura de Itapetininga, do não acompanhamento desse presente que está lá para a população de exames travados de mamografia, que graças a Deus está lá em frente ao Fundo Social, essa carreta que salva vidas, essa carreta que roda o Brasil, o estado de São Paulo, salvando vidas. Então, eu quero parabenizar a gestão Simone Marqueto por essa, sabe, até a gente fica emocionado, porque anterior, em várias entrevistas aí com Milton Nery, Associação na Luta contra o Câncer, a gente estava aqui cobrando essa visita. E graças a Deus está lá no Fundo Social a carreta. Então, parabéns, e também aí, passando, né, para a população, que visitem lá, façam a prevenção, é de segunda a sábado. E parabéns aí, Jefferson, parabéns, Maurício. E queria agradecer a Simone Marqueto, e um abraço lá também para o Guilherme Moreno. Boa tarde. Obrigado. Um abraço, Luiz. Boa tarde. Quer comentar alguma coisa? Não, acho que seria até bom uma certa divulgação, né, Maurício, disso que está acontecendo. O que o Luiz Carlos lembrou aqui é muito importante. A catarata existe uma fila enorme desde 2015, né, e foi zerada através do mutirão. E agora também foi identificado, torno a dizer, não é a minha pasta, mas a gente acaba acompanhando lá com a prefeita, com a Secretaria de Saúde, mais de 1.000 exames de mamografia aqui em Itapetininga que não conseguiam ser realizados, estão na fila de espera, né? Então a intenção é que com essa carreta sejam atendidas 1.200 mulheres nesse exame de mamografia, né, Maurício? Então é importante que elas fiquem sabendo que isso está acontecendo, né? Que se dirijam lá até o Fundo Social e façam o seu exame, né?
falar em exame, a prefeitura recentemente tinha uma empresa que ela tinha uma dívida com o município e a prefeitura agora ela vai receber, né, esses dividendos no pagamento através de exames. Quanto seria esse valor? Quantos exames você saberia dizer para mim poderão ser feitos? E também uma outra questão, se isso não poderia fazer com que outras empresas também pleiteassem esse tipo de parceria. Queria saber o que você pensa sobre isso. Eu vou entrar no mérito da empresa em si com valores, tá? Porque o valor ele é atualizado, né? A cada dia, a cada momento, são impostos diferentes, né, que são cobrados. Eu posso explicar o seguinte, Maurício, isso pode ser feito com qualquer empresa, desde que a dívida esteja consolidada, né? E eu não vejo lucro para uma empresa ela ficar devendo, não conseguir tirar sua certidão negativa, não conseguir participar de vários processos, né, para depois fazer uma transação com a prefeitura. Essa empresa é uma empresa do ramo médico, né, a Unimed, que você está se referindo. Então, foi oferecido a ela esse tipo de parceria, foi feita uma lei, essa lei foi aprovada na Câmara de Vereadores, então, ou seja, não é um ato somente do Poder Executivo, não se teve uma brilhante ideia e um dia falou, vamos fazer, baixou a caneta, foi consultado os vereadores, foi aprovado pelos vereadores e por um único motivo, né? Nós tem vários exames que a gente não consegue atender no hospital regional, não está dentro do contrato do hospital regional, ou se está limitado a um número, porque eles não conseguem atender mais, se atender mais vai cobrar. Então, como existia essa possibilidade, né, a gestão averigou que o hospital lá tem a capacidade de gerir essa parte que não está no contrato, que muitas pessoas vão para Sorocaba, não precisam ir para Sorocaba, vão para outros municípios, podem fazer aqui. Então, se existe essa possibilidade de a gente trabalhar com quem é daqui, né, abatendo esse tipo de valores, vai ser feito. Mas é caso a caso, o estudo é caso a caso. Esse caso, vou perguntar para você, você conhece mais algum hospital em Itapetininga que teria esse interesse? Não, eles são os únicos, né? Então, a gente não está fazendo isso com uma construtora, não estamos fazendo isso com qualquer outro tipo de empresa. Estamos fazendo isso porque a saúde é uma necessidade da população e só tem eles, né? E lembrando, não foi uma ideia única, exclusiva do Poder Executivo. Foi consultada a Câmara de Vereadores, o qual teve essa aprovação por unanimidade. Pergunta aqui do advogado Gustavo Gurgel. Ele fala assim, boa tarde, Dr. Brum. Quando a Prefeitura vai corrigir a lei julgada por liminar inconstitucional pelo TJSP em relação à contratação de comissionados de livre nomeação? Não houve julgamento da ação, né? Primeiro, boa tarde para o Gustavo, né? Participei até aqui na TVI com o Gustavo, alguns programas, muito atuante na área, né? Muito bom, um abraço para ele. O que acontece é que tem uma liminar suspendendo novas nomeações, né? Para ser discutido se a ação aqui no município de Itapetininga que dá a condição de se nomear pessoas comissionadas é constitucional ou não. Isso não foi julgado. Tá? Então, a gente tem que deixar isso para a população bem consciente, que existe uma suspensão de novas nomeações, para que seja julgado ainda a ação. O que a gente entende, Maurício? A gente estudou aí dezenas de cidades. A gente viu acontecer isso, só para citar a nossa região, Sorocaba, Guareí e São Miguel. Né? E todas o tribunal entendeu que a lei desses municípios estava inconstitucional. E a nossa lei, que é uma lei de 2008, né, que criou esses cargos comissionados, é no mesmo molde das leis das outras cidades que também foram julgadas inconstitucionais. Então, a gente, em consenso, né, na gestão da prefeita Simone, né, uma decisão só do jurídico, em consenso, a gente entendeu que o quê? Se a lei foi julgada irregular nos outros municípios, a probabilidade é que o nosso município também venha a ser julgada, né, porque ela é igualzinha no mesmo molde. O que a gente tem que fazer? Até para dar mais transparência, fazer uma reformulação dessa lei, né, uma reformulação que não abrange apenas a criação de cargos. Uma lei que abranja também a reformulação da prefeitura como um todo, uma mini reforma administrativa. Então, a gente está aí, desde que recebeu esse pedido, essa suspensão do Tribunal de Justiça, trabalhando com uma reforma da prefeitura como um todo. Secretaria por secretaria, diretoria, seção, subdivisão, fazendo um organograma, até para que quem esteja de fora consiga visualizar como é o fluxograma de cada secretaria, como é o fluxograma da prefeitura. E a partir disso também com a criação dos seus cargos comissionados. Aí a gente planeja aí nos próximos dias estar enviando à Câmara Municipal de Vereadores para que os vereadores então analisem, aprovem ou não essa lei. Deixa eu trazer mais para uma abordagem mais popular aí, para ficar mais fácil de compreensão. Seria, então, vamos supor, criar o diretor. Seria as atribuições do diretor, a atribuição do diretor adjunto. Ótimo ponto que a gente está tão dentro, Maurício, que a gente esquece de explicar para quem não é da área, né?
Então, essa lei que está sendo aí questionada pelo Tribunal de Justiça, né, essa lei só criava o cargo. Por exemplo, dizia que na Secretaria de Meio Ambiente poderiam ter 5 diretores, ponto. Né? E o que o Tribunal de Justiça entende, até porque a Constituição também lá está escrito que esse cargo tem que ser descrito, né? Tem que ser assessoramento, chefia, ou seja, a pessoa tem que ser especialista para aquilo que ela vai fazer. Então, o que o Tribunal de Justiça pede ao município e julgou irregulares nas outras cidades é que diretor do quê? Então, diretor do meio ambiente. Vai cuidar de qual área? Vai cuidar da área do lixo. Para cuidar da área do lixo, ele precisa de qual especialidade? Qual é o título que ele tem que ter? Qual a experiência que ele tem que ter? Certo? Então, é assim isso que vai acontecer. Não vai ser criado só um cargo e ponto. Vai ser criado um cargo, vai ser descrito aonde ele tem que trabalhar, como ele tem que ser efetuado, quais que são as características do cargo e qual essa qualificação profissional para ter aquele cargo. É isso que o Tribunal de Justiça pede, é isso que a Constituição prevê e é isso que a gente vai fazer. Aí, por exemplo, né, a gente sabe que às vezes existe, né, o caso, a pessoa ela não é ela é da área de direito, mas está na área da cultura. E você teria que, por obrigatoriedade, ao comissionar, colocar uma pessoa especializada sobre um determinado setor, é isso? Nesses cargos, sim, Maurício. Se você é diretor da cultura, espera-se que você tenha uma experiência e um know-how para a cultura. Né? Então, é isso que está sendo mudado com essa lei. Né? A gente sabe que lá dentro da prefeitura, dentro do estado de São Paulo, dentro da União Federal, existem casos questionados que a pessoa acaba ocupando um cargo com uma expertise que não vem só do documento. Né? Às vezes, você é formado em comunicação, né, Maurício? Uhum. Mas poderia estar aqui no seu lugar uma pessoa com uma outra formação, né? Digamos que a pessoa esteve aí vários anos trabalhando aqui na televisão, de repente ela se torna jornalista. Essa pessoa lá na televisão vai ter que ser comprovada através de documentos, uma expertise que ela tem. Então, para se ocupar uma função na área de jornalismo, na área de comunicação na prefeitura, pessoas especialistas na área de comunicação. Na área de cultura, pessoas especialistas na área de cultura. É isso que vai ser feito. E isso também, de uma certa forma, vai impedir, por exemplo, no caso, por exemplo, de um funcionário público, que se ele não tiver especialização, ele não poderá ser nomeado, ou isso é só referente às nomeações externas? Não. O que acontece? A Prefeitura de Itapetininga hoje ela tem 30% com obrigatoriedade a funcionários, Uhum. né? Pessoas efetivas, no caso. Né? Então, 70% pode ser pessoas não concursadas, assim chamadas, né? Escolhidas aí pelo agente político, que é a Simone, e 30% de funcionários. Agora, o cargo comissionado, ele é igual para o externo ou para o interno, para o efetivo ou para quem está fora. Então, se você quer um diretor com especialidade da cultura, não modifica se ele é um funcionário da prefeitura, se ele é uma pessoa externa. Para ser um comissionado, ele vai ter que ter qualificação. Maravilha. Antes de continuarmos o nosso bate-papo, vamos aos nossos apoiadores culturais. Rapidinho, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Deixa eu agora um pouco mudar a nossa pauta também, que vai trazendo um outro problema, Jefferson, que são coisas que Itapetininga precisa avançar. A primeira é relacionada à questão do transporte público. Né? A prefeita Simone Marqueta, ela teve aqui esses dias uma entrevista, ela falou para nós que a empresa Rosa, vamos falar um pouco de transporte, ela nunca havia sido notificada, que ela é agora, né, na gestão atual, que ela acabou sendo notificada. Eu pergunto, essa é uma questão que eu queria também tirar essa dúvida com você, e a outra questão é relacionada, hoje a prefeitura, ela pretende manter esse contrato com a Rosa. A gente vê as dificuldades que essa empresa, infelizmente, acabou trazendo esse tipo de contrato aí para quem depende do transporte público, e a gente sabe que a melhoria da qualidade de vida de uma cidade passa principalmente pelo deslocamento. Né? Queria que você explicasse para a gente. Esse ponto ele é bem delicado, Maurício, bom já de cara abordar o tema principal. A gente tira a Rosa. Vai ficar melhor sem a Rosa?
Se o lixo, meio-dia na rua, causou um transtorno, você imagina tirar essa empresa da empresa. Essa empresa não pode ser retirada do mercado sem que se tenha um plano para que outra empresa assuma, certo? Então, vamos lá, aquele antigo ditado, se é ruim com ela, pior sem ela. E precisa ter um planejamento. Agora, o que foi o primeiro ponto que a gente identificou, aí logo que a gente assumiu a gestão? É que existia reuniões semanais com a Aviação Rosa, né, conversas de muito bom tom, agregando, conversando, viu? Vocês não estão atendendo o ponto X, o pessoal do bairro tal está reclamando, vocês mudaram a tal linha e não está atendendo a população. E eles até vinham fazendo, dentro do que eles diziam que era a possibilidade deles, esse acerto. Agora, os pontos cruciais que a gente pedia, que fossem atendidos, né, eles diziam que não podiam porque eles não tinham saldo suficiente. O que seriam os pontos de ônibus, por Exatamente, exemplo? né? Os ônibus que não têm acessibilidade, ao ponto de ônibus que não tem cobertura, que são realmente aqueles pontos cruciais para a população, né, Maurício? Então, quando você chegava nesses pontos determinantes, a resposta deles sempre era, veja bem, eu não tenho saldo positivo, a empresa não tem saldo, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Né? Aí você volta com a discussão que toda a população de Itapetininga conhece, desde a época do de Fiore, aquele processo grandioso de valor astronômico, né? Que a Rosa entende que hoje a tarifa, lá na consequência dela, seria quase R$7 uma tarifa. Né? Então, toda vez a mesma resposta, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Após algumas reuniões, a gente vindo que não ia ter andamento essa conversa, né? A prefeita Simone chamou uma audiência pública, né, para expor isso para a população. A gente trabalha com uma transparência que a gente também quer ouvir. Será que só nós estamos vendo isso? Será que a população não vai ficar brava com uma rescisão? Qual que é o pensamento dos vereadores quanto a isso? Né? Eu não vou tomar uma decisão desse vulto sem escutar a população e também sem escutar os vereadores. Aí foi chamada a audiência pública, foi feita uma convocação, né? Nem uma audiência pública, né? Foi mais um bate-papo entre todos, né? E a gente identificou claramente que a população estava insatisfeita, que os vereadores estavam insatisfeitos, e que não existia um consenso. A maioria lá, até num tom até agressivo muitas vezes, pediu a retirada da empresa. Né? Então a gente viu que aquilo era muito mais do que a gente imaginava. Se não era só um problema de gestão, já era um problema de raiva, muitas vezes assim, vista da população com a Aviação Rosa. Aí o que a gente fez? Vamos estudar o contrato, vamos puxar aí o arquivo do que já existia em relação a isso, e identificou que nunca foi pedido nenhuma correção por escrito à Aviação Rosa, nunca foi feita uma notificação, assim por dizer. Então eu não posso chegar da noite para o dia e dizer, Maurício, não te quero mais aqui, vai embora. Rosa, vai embora. Eu preciso dar ela a oportunidade de se defender, preciso dar ela a oportunidade de fazer aquilo que eu estou pedindo. Então as primeiras notificações vão no sentido de, você não está atendendo isso, segundo o contrato você precisa. Mas, por exemplo, vamos citar, tem no contrato que é a construção, pontos básicos. Né, que é a construção de pontos de ônibus. Sim. Tem uma outra questão, eu lembro que tinha no contrato a questão da internet. A prefeitura, ela fez essa concessão, ela pagou, né? Sim. Pagou. E você pagou por um serviço que você não está recebendo. Exatamente. Não caberia também uma ação de indenização para a prefeitura, já que houve esse pagamento? Esse é um ponto, Maurício, que eu gosto de explicar à população, que às vezes a Aviação Rosa fala que a ação é grande, ela não vai construir um ponto de ônibus porque ela não tem dinheiro. Mas digamos que lá no final a Aviação Rosa ganhe o processo e o Tribunal de Justiça, aí, né, o Poder Judiciário entenda que ela tinha direito de remuneração. Ela vai receber tudo. Só que aquele usuário, aquela pessoa, aquela população de Itapetininga que hoje está sem o ponto, isso não vai retroagir. Se ela ficou 10 anos sem ter o ponto com a chuva na cabeça, a Aviação Rosa tem a chance de discutir na justiça e reaver esse dinheiro que ela não está tendo. O usuário, né, o munícipe, não vai ter a chance de voltar atrás. Ele está sem acessibilidade, ele está sem a internet, ele está sem o ponto. Então essa é a grande discussão. A aviação fala, estou sem dinheiro, mas tem uma ação no qual ela pode ganhar. E se ela estiver certa, ela vai receber. Agora o usuário que está lá sem o atendimento, o tempo não volta. Não vai conseguir corrigir para ele isso, Maurício. Então é essa a questão que a gente entrou. Aviação Rosa, com as notificações. Ou você faz isso, ou vai ter as consequências jurídicas do seu contrato. Né? E é nesse ponto que hoje a gente se encontra. Já foi notificado para fazer as correções, algumas não aconteceram, e já foi feita a notificação sobre a pena de uma rescisão contratual ou de uma multa, que é o caminho que tem que ser seguido para tomar uma decisão. Aí, quando a gestão identificar que a Aviação Rosa não vai fazer de forma alguma, já deu aí o trâmite jurídico necessário, vai ser feito um plano de gestão para a troca.
Tem Mas um para tempo isso para que acontecer, ela se adeque a essas notificações? Como é que funciona? existe um tempo jurídico e não é só uma notificação, Maurício. Esse contrato ele é muito complexo, né? E dá muitas garantias aos dois lados. Né? Então você tem que notificar, você tem que fazer isso mais de uma vez, depois você tem que fazer uma notificação sobre pena de multa, sobre pena de rescisão. Né? Então é algo complexo. Eu não posso chegar hoje e acabar com o investimento dessa empresa que foi enorme. Né? Se ela tem a capacidade de fazer, ela vai fazer. Se ela não tiver, isso vai ficar claro através das respostas que eles vão nos dar. Né? Aí a gente vai fazer uma rescisão. Mas a rescisão de forma alguma vai acontecer do dia para a noite. Tá? E eu gostaria de deixar claro para a população, para vocês aí também, é que a Aviação Rosa realmente ela alega essa falta de dinheiro. Mas a conversa com eles é sempre transparente. Tá? Eles sempre têm um bom trato. Então se isso vier a acontecer um dia, vai ser uma rescisão, eu tenho certeza, de agrado e junto com a Aviação Rosa. Ou seja, não vai acontecer, mas eu acredito, de chegar uma segunda-feira e a Aviação Rosa ter sumido. Tá? Exatamente. Se isso for acontecer, vai ser sentado com a Aviação Rosa, vai ser sentado com o sindicato desses trabalhadores, que hoje, querendo ou não, a Aviação Rosa emprega aí quase 100 profissionais. Né? Então a gente não pode ter uma irresponsabilidade de acabar com a Aviação Rosa, simplesmente corta, acabou. O que eles alegaram, por exemplo, nessa questão da troca dos ônibus? Tudo é recurso, Maurício. Toda resposta da Aviação Rosa é recurso. Hoje a gente não arrecada para aquilo que a gente gasta. Ou seja, eu arrecado menos do que eu gasto. Alguns meses eu consegui manter isso. Agora isso já se perpetua desde a licitação da época de Fiore. E eu não tenho mais saldo. Minha empresa realmente não tem mais saldo para isso. Ou a prefeitura de alguma forma ajuda, subsidia, aumenta a tarifa, ou eu não vou conseguir atender. O que eu consigo fazer o máximo é o que eu estou fazendo hoje. Você quer algumas pequenas mudanças, que eu atendo o bairro, que eu mudo a minha rota, eu consigo fazer, porque isso é uma questão de mais logística. Agora, você quer investimento, eu não consigo investir. Corremos risco de um aumento? A gente viu para Sorocaba recentemente, teve um aumento na tarifa. Não corremos esse risco aqui, Maurício. Pelo menos não com a Aviação Rosa, não neste momento. Né? Se ela não nos atende, entendemos também que não podemos fazer. Né? Deixa eu perguntar, você falou um tema muito interessante, que é a questão da transparência. Né? Me recordo até uma entrevista que eu fiz com o prefeito Luiz Fiore, eles fizeram a lei, né, no caso, para troca, né, de gestão, para que se haja, né, um acompanhamento. Foi dele a lei. Foi dele a lei, a gente tem um ótimo projeto, inclusive. Eu queria perguntar para você, quando a gente fala dessa questão da transparência, não é só uma questão também... se eu hoje, agora, entrar aqui no site da prefeitura, alguns contratos eu não consigo ver. Existe dentro hoje, você citou bastante essa questão da transparência, dentro da prefeitura, um projeto para que esses contratos, tudo que seja feito pelo Poder Executivo, ele possa ser consultado online, independente da pessoa ser jornalista, ou ser, mas a população... Hoje já pode. Sabe o que acontece, Maurício? A gente teve uma discussão isso a semana passada, através de alguns requerimentos de vereadores, e um questionamento igual ao seu. Né? E a gente buscou até que houve questionamento do Ministério Público Federal, porque né, uma lei federal de transparência citava, e ele linkou vários itens que são os itens obrigatórios pela lei. Né? E o município de Itapetininga atendia isso. Agora, o que acontece? A visualização, se eu entrar agora também não consigo explicar, porque eu nunca entrei no site, a gente fez uma reunião na semana passada e a gente linkou item por item do que é necessário, e a gente identificou o quê? Que existem links para você conseguir acessar. Então, se quer ver contrato, tem um link, a visualização é difícil. Então, essa forma de visualização vai ser mudada. Tá? Então, nessa reunião a gente teve o pessoal da TI, o pessoal da administração, de licitações e contratos, o pessoal da comunicação da prefeitura, eu estava presente com o secretário de administração, e a gente chegou a essa conclusão. O que a população não consegue, muitas vezes o vereador não consegue, ou quem quer ter esse acesso não consegue, é porque a visualização ela não é facilitada. Né? A gente tem que colocar na capa do site, aqui são contratos, aqui são, né, identificar de uma forma clara. Seria. Exatamente. Então, assim, a informação lá existe? Existe. É que você vai pegar um balancete, para quem não é da área, é difícil entender. Um contrato, você vai ter que estar seguindo links e meio que caçando para chegar no contrato que você quer. Também não é algo para quem não está na área de fácil domínio. Então, o que a gente vai fazer é redesenhar, vai ser redesenhada a estrutura do portal da transparência, para que seja feito de uma forma mais clara. Eu quero um contrato, você vai entrar numa aba, num desenho, num quadradinho lá que está escrito contratos, e aí você vai ser designado dentro desse quadradinho, entendeu? É uma melhor visualização. A transparência ela existe,
mas é uma transparência, realmente, eu concordo com você, com quem procura, é difícil de você chegar no seu ponto fim. E é isso que vai ser facilitado. Não só da prefeitura, também tal, a crítica da Câmara também para você procurar alguma lei, alguma coisa, a gente precisa isso modernizar. Hoje tem a só internet. Quem tem realmente o interesse, quem está ali pesquisando. Você tem que ter paciência. Exatamente, eu concordo com você. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa também que a gente se depara com no poder público, é essa construção hoje dessas atas, e isso a gente até discutia, né, antes do programa, como melhorar esse objeto fim de compras. Por exemplo, você vai comprar uma lâmpada, hoje na prefeitura não há uma definição de que tipo de lâmpada. Então, se você, por exemplo, comprou uma lâmpada para trator, você não vai conseguir hoje, principalmente na forma da compra direta, Exatamente. você conseguir comprar uma lâmpada para um banheiro. Isso acaba tendo, né, como um descritivo, lâmpada comum. Existe juridicamente a possibilidade disso ser alterado e que você consiga fazer? Porque às vezes a gente sabe que uma coisa não está funcionando por algo que no valor baixo e que a prefeitura não pode gastar, que depende muitas vezes de uma licitação, e a gente sabe a demora, né, que é se fazer esse processo licitatório. O processo licitatório, Maurício, é bom que a população entenda, ela não é uma lei local, né? É uma lei federal. Então, toda forma de contratação, toda forma de compra que o município exerce, né, ela vem já determinada pela lei federal. Agora, o que acontece, que o Maurício, eu acho que quer chegar ao ponto, é aquele velho problema, e a gente conhece esses ditados, muitas vezes verdadeiros, outras vezes não, é que, por exemplo, existe uma ambulância parada porque falta um parafuso, esse parafuso custa R$50. Só que lá a prefeitura não consegue comprar esse parafuso para fazer a ambulância rodar. Acho que é esse ponto que você quer chegar, né, Maurício? O que acontece? Até um valor de quase R$8.000, você pode fazer uma compra direta, que é um processo mais rápido, você cota e compra. Só que muitas vezes, durante o ano, você já utilizou esse valor. Eu já comprei, que nem o Maurício falou, o exemplo de lâmpada, já gastei aí R$8.000 em lâmpadas. Então, quando aparecer mais um problema com lâmpada, eu vou ter que fazer todo um processo licitatório, que é um processo longo e demorado para comprar uma lâmpada. Né? Não tem como fugir disso, Maurício, a não ser com esse exemplo que você deu, que é uma descrição. Né? O que a gente avaliou é que esses setores que fazem essa compra, além de terem poucas pessoas ali especialistas e que tenham o conhecimento para trabalhar, elas vêm copiando várias gestões. Então, o edital que está comprando lâmpada hoje é o mesmo edital lá atrás do senhor Roberto Ramalho, que foi a primeira administração que eu conheci. Não sei se a dele veio de outra já, mas eu consigo identificar que as últimas 10 compras daquele tipo de material, os descritivos são iguais. Então, claro, o que a gente fez hoje? A gente identificou isso também. O que a gente fez? A gente viu que não existiam pessoas com conhecimento técnico no setor de licitação da saúde. Vou dar um exemplo. Não tinha ninguém no setor de licitações que conseguia e conhecia medicamento. Não existia ninguém dentro do setor da licitação que tinha uma especialidade de setor de obras com veículos. Então, quando aquela pessoa ia fazer um descritivo, como é que eu, advogado, vou descrever as peças de um veículo? Como é que eu, advogado, vou descrever um remédio? Então, o que a gente fez? Pegou pessoas especialistas das principais secretarias, por enquanto, a gente não conseguiu chegar a todas, mas saúde, educação, obras, trouxe para dentro do setor de licitação, e essas pessoas estão trabalhando com o descritivo. Né? Isso impede a compra de material obsoleto, que você não vai usar, isso facilita o conhecimento técnico até de preço, né? E vai acontecer o que você falou. Eu vou conseguir identificar o que é uma lâmpada aqui da sala e o que é a lâmpada lá do trator. Né? Você vai conseguir descrever e separar isso. Isso vai se tornar mais fácil, Maurício. Só que isso demora até um tempo, porque a gente só pode fazer e complementar esse serviço quando as atas do ano passado já tiverem vencido o seu período. Né? Então, enquanto as atas que foram feitas na gestão passada ainda estão em validade, a gente não pode fazer isso. Né? Mas já está trabalhando com isso, com esse exemplo que eu te dei, trazendo pessoas especialistas da área para dentro da licitação. Recentemente, também, na entrevista, a prefeita citou a questão da auditoria, um problema que houve com os remédios. Eu queria entender o que houve, se juridicamente vocês já tomaram providência, e a outra também com uma questão até chata, né, que são a questão dos celulares. Quem trabalha na prefeitura, alguns, né, cargos de direção recebiam esses celulares e alguns deles não foram devolvidos. Maurício, veja bem, ficou muito, assim, não é escancarado, não seria a palavra, mas ficou muito notório e se deu muita notoriedade a uma questão da saúde referente a uma auditoria. Né? Eu não gostaria de focar somente no setor da saúde. Vários setores foram identificadas irregularidades, né?
muitas vezes as irregularidades já eram apontadas, mas não era se estudado quem era o responsável, não era punido o responsável, não era feita aquela pessoa ser punida ou então devolver aquele dano que ela causou ao erário. Né? Então, o que a gente está fazendo, com uma forma geral, é identificar, né, os problemas que acontecem, né? Podem ser desvios, podem ser por dolo, pode ser por culpa, mas se a gestão está perdendo, vai ser identificado aonde a pessoa, né, quem foi a pessoa, onde foi a área, qual foi a pessoa, e ela vai ter uma punição. Né? Essa punição, as pessoas muitas vezes confundem com processo criminal, com uma exoneração, mas pode ser uma punição mais branda, pode ser uma advertência, né? Tem várias formas. Isso é feito para que o dinheiro não vá pelo ralo, não vá embora, né? Que ficou muito notório a saúde, é porque a secretária de saúde trouxe à tona, e a Simone também deu isso como exemplo, um material lá. A gente ficou sabendo de casos de pessoas que chegaram em Sorocaba com uma folha de ofício, né? Tinha uma prescrição, lá em Sorocaba não atenderam, a pessoa voltou, a gente foi atrás, e segundo os relatórios, esse bloco de notas, né? Esse documento, que tem um nome específico, agora não me recordo, mas que serve aí para o médico dar a sua prescrição e essa pessoa se direcionar, ele deveria estar no estoque até 2018. Né? Então, se a gente faz um relatório do que foi comprado, o que foi enviado para as unidades, era para ter 2018. Então, como é que a sociedade pode cobrar do secretário, porque é dever dele, mas uma pessoa, o secretário de saúde, que assumiu aí há 30 dias, que está lendo a planilha do estoque, sabe que foi comprado, no estoque está constando que existe o material. Ele não vai lá ver item por item, são mais de 400 itens. Ele acreditou que aquele material estivesse lá. Agora não estava por quê? Aonde foi parar? Né? A prefeitura pagou, a prefeitura comprou. Então, esse foi o exemplo que a prefeita Simone deu. E por isso que a saúde se tornou todo esse alvoroço. Né? Então, o que está existindo na prefeitura é auditorias em vários setores, com um caso, como ela explicou. O caso do celular nada mais é que um caso idêntico, Maurício. O que acontece? A gente chegou lá e existia uma relação, até pela operadora que fornece para a prefeitura, de celulares que eram fornecidos a funcionários. E todo funcionário que recebe um celular, ele anota lá que recebeu o celular. Ao final, né, quando ele for exonerado, quando ele sair da prefeitura, deixar aquele cargo, ele vai ter que devolver o celular, não é dele. Né? E algumas pessoas não devolveram aquele celular. Então elas foram notificadas, né, primeiramente foi um funcionário da prefeitura, uma folha, falou, ó, você não devolveu, você sabe que nem devolver, assina para mim aqui que você vai devolver. A pessoa assinou. Acontece que alguns devolveram, outros não. Esses que não devolveram, a gente determinou lá que fosse lavrar no boletim de ocorrência, porque se a pessoa está com o celular... É um bem público, né? Exatamente, ela está com o celular, que é da prefeitura. Ela já teve aí um telefonema, ela já teve uma notificação por escrito, e ela ainda não devolve, o que a gente vai fazer? Né? A gente não pode prevaricar, eu não posso, tudo bem, não vou brigar com ele, vou deixar com ele. Então foi notificado. E aí acredito que hoje só uma pessoa não tenha devolvido. Né? Até depois do que a prefeita Simone ter ido para a mídia, ter dado isso como exemplo também. Então não é um caso, sabe, esse caso é um caso grandioso, não, exemplos do que ela deu, que foi esse celular. E também, eu acredito que hoje só uma pessoa não devolveu. Jefferson, queria agradecer a sua presença hoje conosco aqui no programa Telescópio. Obrigado por atender, né, o nosso pedido. Aí fica aí o convite para outras oportunidades que está aqui também dialogando aí com o telespectador da TVI. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. É aí uma missão, uma tarefa que a prefeita Simone passa a todos os seus secretários, que sempre que convocados, que sempre que a população tenha dúvida aí, que a gente vá até os meios de comunicações e esclareça. Então, obrigado e até a próxima. Deixa eu só, antes de chamar o intervalo aqui, aproveitar e chamar, vamos ver onde está a nossa câmera móvel hoje. Vamos pedir para o pessoal colocar no ar aí. Está na região central da cidade, né? Temos aí a temperatura de 26 graus aqui em Itapetininga. Se não me falha, vamos ver onde que está a nossa câmera. E eu acho que é Júlio Prestes, se o Jefferson pode me ajudar aí, pede para baixar um pouco a câmera para que a gente veja melhor aí é Júlio Prestes, né? Estamos aí na Itapetininga aí, tá o pessoal lá próximo, né, a loja mais legal que Plástico Bolha. Então você que não conhece, é mais legal que Plástico Bolha, essa loja aí mesmo aí. Então vocês aí compareçam aí, um abraço a todos aí. Vou agora aos nossos apoiadores culturais. No próximo bloco, voltamos com o Moacir Américo, que ele é professor. Vamos falar um pouco sobre as eleições da PUESP. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica.
Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Crédito e também do Plano Familiar Camargo. 12 horas e 31 minutos aqui no meu relógio. Recebo nesse segundo bloco aqui, aumentou a presença das pessoas, mas aumentou para um papo mais legal. Vamos conseguir ampliar aí diversas discussões que temos aí. Mas eu vou começar porque é a visita, porque tem os dois professores que estão aqui, já são aqui de Itapetininga. Eu vou começar dando meu boa tarde ao professor Moacir Américo. Professor, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Vou dar um abraço para todos os cidadãos e cidadãs dessa cidade maravilhosa, né, que é Itapetininga, e os moradores da região, e também o apresentador do programa, né, e os demais que estão trabalhando aqui junto. Lá na ponta esquerda, vou falar com o nosso professor Darcy Figueira, presidente do PT do B também, né, professor? Agora, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, Maurício, boa tarde aos telespectadores, muito obrigado pelo convite. E aqui na ponta direita, ele, Geraldo César, professor também aí na Escola Fernando Prestes, professor de Biologia. Geraldo, bem-vindo ao programa Telescópio, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Maurício. Agradeço aos telespectadores pela audiência. Viemos aqui para um bate-papo a esclarecer algumas dúvidas da população. Nós temos aí uma correria aí por essa semana e vamos estar falando a respeito. Então, vou começar o nosso bate-papo sobre a greve, né? As centrais sindicais, diferentes setores da sociedade estão convocando uma greve geral para o dia 28. O que consiste essa greve, professor? O ataque de retiradas de direito do governo Temer, que nós temos o entendimento que é um governo golpista, um governo que não tem legitimidade para aprovar nada, principalmente depois das denúncias dos últimos dias em relação ao Lava Jato, onde nós temos aí 1/3 dos senadores sendo denunciados pelas delações premiadas e também uma boa parte do Congresso, dos deputados e até alguns membros do primeiro escalão, que é o Ministério em nível nacional. Então, esse governo vem, desde do golpe, tentando implantar medidas onde os trabalhadores serão efetivamente terão perdas trabalhistas. Nós temos aqui na pauta do dia, em nível nacional, as reformas, que algumas já foram até aprovadas pelo Senado, que foi a questão da reforma do ensino médio, a terceirização, e agora o governo está acelerando o processo da reforma trabalhista e também a reforma da Previdência. São reformas que, em vez de levar o país para um patamar de país desenvolvido, leva o país ao regresso a um momento que nós já vivenciamos, que foi de colonização, onde os trabalhadores não terão sonho, principalmente aqueles que estão no momento de ingressar no mercado de trabalho, de sonhar com a sua aposentadoria. E os que já estão no mercado de trabalho serão penalizados, porque aqueles que estão na faixa etária inferior aos 50 anos terão que pagar 50% de pedágio. Então, significa que se um professor, um metalúrgico, um bancário, tem 10 anos ainda para contribuir, para alcançar o sonho da aposentadoria, ele terá que trabalhar 15. E o setor mais afetado será do funcionalismo público. E entre esses funcionários públicos, os mais afetados serão os professores. Por quê? Hoje o professor, ele contribui, sendo mulher, 25 anos, e uma idade mínima de 55 anos.
Sendo professor, contribui 30 anos, com uma idade mínima de 60 anos. O governo quer, com a reforma da Previdência, igualar. Então, tanto a professora como o professor passam a contribuir 30 anos e a idade mínima para aposentadoria passa a ser 65 anos. Então, e o governo ainda não leva em consideração porque ele se pauta pela questão a média de vida hoje no Brasil. Mas ele pega essa média de vida de 70 anos no geral. Ele não pontua pelas nossas regiões. Então, o trabalhador do campo, ele não tem uma média de vida de 70 anos. O trabalhador que trabalha com trabalho forçado, por exemplo, aquele que trabalha num caminhão, onde ele carrega sacas ou sacos de cimento de 50 quilos durante toda a sua vida de trabalho. Então, esse trabalhador também não vai ter uma média de vida de 70 anos. Então, quer dizer, na verdade, o que o governo quer é que os trabalhadores trabalhem até a morte, tanto que a gente até fala que é a reforma da morte. Deixa eu perguntar aqui, você tocou em 4 pontos, vou começar aqui, vou passar a bola primeiro para o Geraldo, vamos falar a questão da reforma do ensino médio. Havia o governo do presidente Michel Temer, ele defende a necessidade dessa reforma do ensino médio para melhoria, principalmente do aprendizado. A gente sabe que hoje, dentre as diversas dificuldades que nós temos, nos diversos ciclos, né, vamos chamar assim, da educação, o ensino médio seria mais problemático. Qual que é a crítica hoje da POSP referente a essa reforma? Primeiramente, fora Temer, né? E a crítica que nós fazemos à reforma é a retirada de disciplinas fundamentais para o desenvolvimento da consciência crítica do cidadão. Filosofia, sociologia, educação artística, educação física, que são as principais disciplinas que pretendem ser tiradas. Segundo, o processo de terceirização, ele está andando junto com o processo da reforma do ensino médio, onde ele pretende terceirizar todas as escolas públicas. Não teria mais concurso para professores? Não teria mais concurso, e empresas com fachadas de OS, entre elas a Fundação Alemã, a Fundação Ayrton Senna, a Fundação Itaú, estaria então recebendo do governo, como sendo os terceiros, a administrar o ensino público aqui no estado de São Paulo, né? E a contratação do professor seria também de maneira precarizada, onde nós estaremos perdendo o direito e sendo afetado também, logicamente, pela reforma da Previdência e reforma trabalhista. Então, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma da CLT, do ensino médio, todas elas incidem de maneira negativa sobre a qualidade do ensino, né? E não bastasse isso, isso é o plano, essa é a perspectiva que nós temos. No presente, o que nós temos? Um sucateamento absoluto do sistema de educação pública no estado de São Paulo. O governo do Geraldo Alckmin fechou, segundo o levantamento do sindicato da POSP, mais de 850 salas de aula no estado de São Paulo, né? Dividido aí por 8, 10, 12 salas por escola em média, dá para se ter uma ideia, se fosse representado em unidades escolares, quantas escolas foram fechadas? Mas a lei não atribui que teria que ser 25 alunos, mais ou menos? Não, a lei atribui 25 alunos quando você tem um deficiente, isso nunca é obedecido. Nas escolas onde nós trabalhamos, em todas as escolas de Itapetininga, existem alunos que entram em caráter de inclusão, com deficiência, seja ela mental, seja ela visual, seja ela auditiva, seja ela motora. E quando tiver um aluno seja portador de necessidades especiais, o número de alunos por sala tem que cair. Cai para 25. Isso é lei aprovada no estado de São Paulo e não é obedecida. Não, nós estamos com 40 alunos. O limite é 35. Estamos com 40, dependendo das escolas, chega a ser 50. No noturno, nós temos quase 50 alunos dentro de sala de aula, no eixo, né? Quer dizer, então o que ele fez? Ele fechou sala para superlotar a outra, diminuindo as unidades, né? Colocando o professor para se sobrecarregar de trabalho. Como é que nós vamos dar uma atenção especial ao aluno
que não é portador de necessidade especial, com 40 alunos na sala. E com 40 alunos na sala, como é que nós vamos dar, então, aquela atenção especial, mesmo sem ter a qualificação para tratar com as diversas deficiências? Como é que nós vamos também dar atenção para esse aluno? Ou seja, sem contar que nós estamos 3 anos sem receber sequer um reajuste, aumento real, a gente já não sonha no governo do PSDB. Né? Aumento real de salário, longe. Carreira, longe. Pelo menos a inflação, a reposição do que nós perdemos com a inflação. 3 anos que isso não acontece. Agora deixa eu perguntar lá para o professor Darcy também, né, relacionado... O professor Darcy muito se defende, o governo, né, ele defende essa necessidade da flexibilização das leis trabalhistas para melhorar a economia do país, para que as indústrias, as empresas, elas voltem a contratar. Caso haja essa terceirização, isso realmente pode acontecer? Ou isso seria só um projeto ou uma briga do ponto de vista ideológico quanto à questão da economia? A questão é que o trabalhador, com a terceirização, ele fica vulnerável, né? As pessoas não vão ter direito nenhum. E isso é ruim para o país. Isso não vai aumentar a questão da empregabilidade, né? As pessoas não vão conseguir os seus empregos de uma hora para outra, porque isso depende da questão econômica também para haver a contratação, né? Professor, quer acrescentar alguma coisa? Não. A reforma da terceirização, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência são ataques à retirada de direito que estão casados. Né? É bem planejado. E esses 3 projetos de reforma, que nós podemos chamar de contra-reforma, ele tem um interesse, que é enriquecer aqueles que já têm o maior poder econômico do país. Então, quando você terceiriza, e isso é comprovado cientificamente, que os trabalhadores que mais sofrem acidentes de trabalho são aqueles que trabalham nas empresas por terceirização. Esses trabalhadores, eles não têm geralmente 13º, férias. Quando, na sua rescisão contratual, eles não têm FGTS. Eles ficam, vamos dizer, negociando diretamente com o patrão. Ele não tem uma entidade, o sindicato, para defendê-lo, para saber se ele está sendo pago, se as suas verbas rescisórias estão de acordo com as leis trabalhistas. E já ficou comprovado que não vai gerar mais emprego. Para você gerar emprego, você tem que aquecer o mercado. E para aquecer o mercado, você tem que primeiro viabilizar a questão econômica no país. Coisa que o governo, que nós entendemos que é um governo golpista, não tem projeto para isso. O governo só está de olho em fazer as reformas. Na reforma da Previdência, o maior beneficiário será o setor dos bancos. Então, os banqueiros que já ganham milhões e milhões de reais todos os anos, né? Bilhões, na verdade, eles, a Previdência passa a ser da iniciativa privada e até os próprios bancos, que são hoje estatais, também vão trabalhar, que já fazem isso. Por exemplo, o Banco do Brasil tem o Brasilprev, né? O Bradesco tem a sua Previdência, o Itaú tem a sua Previdência. Então, tem um acordo desse governo golpista para estar ajudando ainda mais, né, a aumentar a pobreza no Brasil, né, que é fazendo essas reformas. Pergunta aqui para o professor Geraldo, pergunta da Thaís Maria Souto, ela fala, manda um abraço e pergunte para o Geraldo como podemos conseguir adesão na nossa cidade por parte dos trabalhadores, sendo uma cidade tão conservadora. Realmente, romper com essa inércia que nós temos aqui em Itapetininga, de que parece que que nada disso vai acontecer, que acostumado a assistir Rede Globo, assistir outras emissoras e canais abertos, essa mídia que apoia o golpe do governo Temer, né? E a maioria da população aqui tem esses canais, esses veículos como sendo sua única fonte de informação, ele realmente fica perdido porque o poder incisivo dessas mídias é muito grande.
né? Então, eles alienam o cidadão e o cidadão não entende quando a gente fala sobre a precarização do emprego, né? É tornar o emprego precário de direitos e de salários. E uma coisa é óbvia, dentro da flexibilização do trabalho, está a jornada de trabalho. O trabalhador passando a trabalhar 12 horas por dia, meia hora de almoço, de refeição, o que ele vai fazer? Ele está tirando, na verdade, pelo mesmo salário, ele vai estar retirando a possibilidade de estar contratando um outro trabalhador também, né? Óbvio, se o trabalhador fica muito mais tempo no posto dele, aquele posto deixa de ser ocupado por 2 trabalhadores. Então, há uma redução de emprego também. E outra, ele tem que entender, a população tem que enxergar, tem que começar a buscar informação dentro do seu sindicato, dentro da sociedade, dentro das comunidades que discutem o problema das reformas, sobre o que realmente está acontecendo, né? Porque o que vai afetar não está afetando apenas o professor, né? O trabalhador que trabalha em situações de periculosidade, de risco, o trabalhador que trabalha sobre condições de insalubridade, de adquirir doenças, e fora as doenças ocupacionais decorrentes do trabalho, deixarão de ser considerados como fator para a redução da aposentadoria. Acaba a periculosidade, acaba a insalubridade também. Então, homens e mulheres vão se aposentar com o mesmo tempo, de maneira indiscriminada, com relação aos riscos de saúde e de vida que ele trabalha. Ele vai ter que trabalhar ele vai ter que contribuir 49 anos e se aposentar aos 65 anos. Se o cidadão até agora não acordou, não enxergou a que ponto nós estamos chegando, como isso vai afetar o sustento da família, porque são 49 anos de contribuição ininterrupta, né? Com a flexibilização, a demissão vai ser muito mais frequente. Com a livre negociação de patrão e empregado, o patrão vai chegar para o empregado e vai falar assim, olha, aqui você vai ter que trabalhar 14 horas sem receber hora extra de segunda a sábado. Ah, mas eu não posso. Ah, olha a fila de gente que tem. É esse que vai ser a livre negociação. Quer dizer, o patrão vai conseguir impor. A ideia é que não se tenha mais a negociação coletiva, né? Sim, a negociação individual. Exato. Deixa eu só passar a bola para o professor Darcy, está pedindo para você deixar ele falar um pouquinho. Desculpa, eu sempre falo. Não, fica aqui o apelo para a população de Itapetininga, para os nossos colegas, os professores, as professoras, que ontem eu visitei uma escola e a professora me falou, mas eu vi o governo Temer na televisão, ele falou uma outra coisa. Então, essa propaganda enganosa que o governo está fazendo na televisão é um negócio muito perigoso. Então, o que está se fazendo na televisão não é o que vai acontecer. O que vai acontecer é muito pior do que o governo Temer está pregando na televisão. Então, é interessante que você venha à manifestação no dia 28 e que você procure ter mais fontes de informação, que não fique só pelo que a mídia aberta está divulgando. Maravilha. Quer concluir? Sim, eu queria lembrar também que dia 28 existe a gente não tem mais noção, não temos o controle, não temos o contato, mas todos os sindicatos de Itapetininga que estão se pronunciando aí favoráveis, a gente conhece através das pessoas que trabalham nos diversos segmentos em Itapetininga, sejam eles comerciários, sejam eles da indústria das indústrias químicas, os trabalhadores da hotelaria e de ramo alimentício, todos os trabalhadores que têm representação sindical aqui em Itapetininga, os sindicatos já estão convocando todos esses trabalhadores a pararem no dia 28. Muito bom seria se os funcionários públicos municipais, né, todos eles, independente da categoria, somassem a gente para realmente parar essa reforma. Maravilha. Antes de continuarmos nosso bate-papo aqui, vou chamar os nossos apoiadores culturais, mas rapidinho aí voltamos com o programa Telescópio. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica.
Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Voltamos de Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Aqui nesse segundo bloco com a visita aqui dos professores, né? O professor Geraldo, o professor Darcy e também o professor Américo. O professor Américo, que não é aqui da cidade, ele veio aqui também porque tá tendo uma eleição, vai ter eleição, né, no próximo dia 25 na PUESP, é isso, professor? Exatamente. E você veio como candidato conversar com os professores aí, é isso o motivo? Correto. Um dos motivos, né? Correto. Aqui da Itapetininga. Queria que você falasse um pouco sobre essa eleição da PUESP, como é que vai ser, o que a sua chapa também ela pleiteia. Então, primeiramente, vou me apresentar, porque com certeza, entre os moradores que estão vendo esse programa ao vivo, muitos devem ser professor, com certeza. Eu sou o professor Moacir, eu estou há 27 anos no magistério, eu trabalho e moro na cidade de Itanhaém, e desde o primeiro dia como professor de magistério, eu passei a ser militante da nossa categoria. E no momento, no conjuntural que nós vivemos de retirada de direito, fica até meio incoerente falar de eleições, mas nós temos um calendário a seguir. E nós que somos oposição ao setor majoritário da nossa entidade, até tentamos prorrogar esse tempo para deixar eleições um pouco mais para frente, mas não foi possível. E, não sendo possível, nós, da chapa 3, da chapa unificada dos setores de oposições da nossa entidade, nós estamos percorrendo o estado de São Paulo e levando aos professores as nossas propostas, né, o nosso programa para o próximo triênio da nossa entidade. Então, por que nós estamos apresentando essa chapa de unidade? Primeiro, porque nós conseguimos juntar todos os setores de oposições do nosso sindicato, que é o maior sindicato da América Latina, com mais de 220 mil trabalhadores e aproximadamente 160 mil professores afiliados, associados da nossa entidade. E nós estamos vivendo um momento em que o nosso sindicato tem um descrédito muito grande junto à categoria. E também um momento em que os nossos patrões, o nosso governo, não tem respeitado a nossa diretoria, esse que nós chamamos de setor majoritário. E nós queremos um sindicato que seja democrático, um sindicato que esteja a trabalho, a serviço da categoria, e não um sindicato com os vícios que ele tem hoje. Olha, só para perceber, nós estamos num Estado democrático e nós temos hoje uma direção majoritária na nossa entidade que a atual presidenta já vai para o 5º mandato consecutivo. Sendo que, alguns anos atrás, mesmo esse setor ao qual a presidenta está inserida, eles faziam um rodízio de 2 em 2 mandatos. Hoje isso já não existe. E isso criou uma certa rejeição da categoria em relação à nossa entidade. Nós queremos também um sindicato que esteja presente no chão da escola, que tenha materiais periódicos para dialogar e denunciar os problemas que os professores sofrem no chão da escola, dos ataques dos nossos patrões, que é o governo do Estado de São Paulo, de alguns diretores, de alguns supervisores que ficam a serviço do governo estadual e trata os professores com truculência. Um sindicato que possa resgatar a luta, por exemplo, o professor Geraldo acabou de dizer. Só pedir para o senhor uma licencinha, que a gente tem um telespectador na linha. Vamos ver quem está ligando para a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Ô, seu Manuel Silvério, tudo jóia? É o Silvério. Sua pergunta. Como vai ser? Bonito aí no pedaço, hein? Tá, sua pergunta, por favor, seu Manuel. Os professores aí, eles têm que se candidatar e ganhar a eleição.
é difícil os políticos trabalharem em cima da educação só, por exemplo. Tem os contra, tem os pró. E é difícil de agradar todo mundo. Eu não sei, eu conheço os três aí, são gente de minha confiança, eu gosto deles, mas tem que ficar atrás, tem que sair candidato e ganhar a eleição. Tem que trabalhar em cima disso. Ok. Obrigado, seu Manuel. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço a participação do seu Manuel, que é um amigo da gente, e fica aí o apelo para você, professora aqui de Itapetininga e região. A nossa subsede está no comando, o grupo majoritário que comanda aí já fazem 30 anos que é o mesmo grupo. E nós estamos apresentando aqui agora o professor Moacir como candidato a presidente estadual, e temos um grupo de conselheiros e conselheiras que concorrerão aqui pela região de Itapetininga. Então, muito obrigado, seu Manuel, que é nosso amigo. E fica o pedido ao professor que no dia 25 de maio, não esqueça do nosso grupo aqui, que é um grupo de renovação, é um grupo comprometido em mudar a vida de você, professor, de você, professora, que faz muito tempo que está precisando de um sindicato forte e atuante. Infelizmente, nosso programa acabou, já estamos até estourados aí, né? O pessoal da produção aí está puxando a minha orelha aqui. Eu queria aproveitar o gancho, né, agradecer primeiro ao professor Moacir, desejar boa sorte aí para ele na eleição. Obrigado. E ficar o convite para, acho que nas próximas semanas aí, o professor Geraldo e o professor Darcy, de vir aqui e a gente consegue levantar essas outras pautas mais problemáticas, mais com o tempo. Acho que são coisas que a gente precisa falar mais do que falar profundidade, exatamente, não falar de corrida. Professor Nós Darcy, agradecemos ao jornalista Maurício pelo convite e ao pessoal da corrente majoritária do sindicato. Nós aceitamos o debate. Estamos aqui para debater e, à medida que formos convidados, estaremos aqui. Antes dos outros dois professores se despedirem, nós temos mais uma ligação. Vamos lá? Alô, boa tarde. Boa tarde. Maurício, como vai? Tudo bem? Dona Isabel, bem-vinda ao programa Eu Telescópio. vou ser bem rápida, porque realmente o programa já estourou. Mas eu quero agradecer aos senhores, os professores que foram aí dar bela explicação. A mim foi muito útil, porque eu tinha algumas dúvidas. Muito obrigada. E dizer aos senhores que eu sou funcionária pública aposentada. Infelizmente não posso fazer greve. Mas já fui grevista. Todas as greves do Tribunal de Justiça que houve a partir dos anos 80, eu participei de todas. E Itapetininga não vai aderir à greve, porque Itapetininga é uma cidade muito fechada. Eles estão satisfeitos com a política de governo, com a política tanto municipal como estadual. Portanto, eu duvido que eles vão aderir à greve. É uma tristeza, porque se nós não lutarmos por nós mesmos, ninguém vai à luta. O buraco negro, que já começou lá atrás, nós temos que pelo menos tentar jogar algum pouco de terra nesse buraco. Vamos à luta sim. Parabéns, felicidades. Grandes homens, inteligentes, pessoas assim que nós precisamos. Boa tarde. Muito obrigado. Dona Isabel, obrigado pela sua participação. Geraldo, comente rapidinho e já agradeço a sua visita aqui hoje. Estamos realmente numa situação realmente em que acumula a campanha eleitoral com a defesa de direitos. Nós estamos priorizando a Chapa 3, os conselheiros que são candidatos também pela Chapa 3 em Itapetininga, está priorizando a luta nacional contra as perdas de direitos. Mas nós vamos ter que fazer campanha também e estamos prontos, aptos para ganhar esse sindicato e colocar a subsede de Itapetininga no mapa das lutas pelos nossos direitos trabalhistas. Muito obrigado. Professor Moacir, queria agradecer a sua visita hoje aqui, né, no programa Telescópio. Estava acompanhando aí, vejo muito pelo Facebook do professor Darcy, sei que você percorreu a nossa região. Fica o convite para uma próxima oportunidade, você que estiver aqui em Itapetininga, nós possamos conversar sobre outros assuntos também relacionados à educação. Obrigado também, Maurício, agradecer. É muito importante quando se tem um veículo de comunicação numa cidade e que trabalha verdadeiramente dentro do Estado democrático. Agradecer aos telespectadores que estão nos ouvindo, acompanhando,
E deixar aqui para todas as professoras e professores que é bem claro que existe um sentimento de mudança na nossa entidade, porque os professores querem uma entidade onde os seus dirigentes não se sintam dono do aparelho, dono do sindicato. Eles querem um sindicato de luta e eles querem essa renovação. E a renovação, a mudança é a chapa 3. São os professores que defendem um sindicato verdadeiramente de luta e não atrelado a nenhum governo e a nenhum partido. E que dizer também da importância, aqueles professores que querem a mudança, também votar na sua região, nos conselheiros da chapa 3, nos conselheiros que querem também essa mudança, que são os conselheiros candidatos pela a oposição. Muito obrigado e retornando à região, se for possível, nós estaremos aqui abertos para fazer o debate com o setor que está à frente da nossa entidade aí há quase 30 anos. Obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, professor Moacir, boa tarde, Geraldo, professor Darcy, também uma boa tarde e também uma boa tarde especial a você, telespectador. Amanhã estaremos de volta aqui a partir das 12h30. TVI, a TV que conta a nossa história. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.